antes de você, uma coisa também que eu gostaria de pontuar, assim, em Efésios 1, versículo 3, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, o Pai de toda a glória, o qual já nos tem abençoado. Ou seja, você nem fez nada. Ele já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. E aí eu acho muito interessante Paulo fazer essa colocação, porque parece que o cerne da bênção no Novo Testamento, ele é de próprio cunho espiritual. Parece que Deus tem muito mais interesse nas realidades espirituais, e Paulo vai descrever muitas delas nesse próprio capítulo 1 de Efésios, como o perdão, como a regeneração, como a habitação do Espírito, que é o selo, né, o penhor da minha herança e o selo, a garantia da minha redenção, do que propriamente as coisas dessa vida. Jesus mesmo diz, olha, não acumule tesouro aonde a traça corrói, o ladrão rouba, mas acumule tesouros no céu. Parece que para Jesus existe mais importância nas coisas do reino, nas coisas do Espírito, do que simplesmente nas coisas dessa vida. Agora, só acrescentar aqui, dentro do que o pastor Gustavo falou, vamos supor que a pessoa entendeu, não? Ela se convenceu, realmente dar o dízimo é importante, tem que dar o dízimo e tudo mais. Só que ela fala assim, não, mas ao invés de eu pegar o dízimo e depositar lá na igreja, na urna, né, no gasofilácio, eu vou pegar o valor equivalente ao dízimo, vou comprar umas cestas básicas e vou distribuir em algum lugar. Isso pode? Pois é, isso já foi até falado, ela deve fazer isso também. Não simplesmente isso, mas também isso. O dízimo, ela entrega na igreja, onde ela está congregando, servindo o Senhor, e se ela não está, ela deve estar. E ela vai também separar daquilo que Deus tem dado para ela e vai comprar cestas básicas. E vai compartilhar com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, onde então, evita... tem que fazer as duas coisas. Sim, uma coisa não excusa a outra, né? Porque é o seguinte, quando nós falamos em Malaquias, em outros trechos, que fala que a gente leva, a gente dá o dízimo na casa, o dízimo e oferta na casa do Senhor, para que haja mantimento, e a gente sabe que a igreja, uma das funções da igreja, é ajudar as pessoas, suprir as necessidades. Então, de certa forma, nós estamos dando essa administração, é bem clara, é uma administração da igreja. Porque a igreja vai avaliar para quem entrega, para quem não entrega, e tudo. Esporadicamente, a gente sabe. Uma pessoa que nos chega à porta, isso é uma oferta avulsa que a gente dá. Mas o melhor é nós darmos na igreja, e a igreja administra essa distribuição, porque a igreja os diáconos têm essa responsabilidade. Os diáconos da igreja são instituídos, votados dentro da igreja, e eles estão sabendo essas informações das que estão acontecendo. Tanto que a gente fala na igreja, você traz seus dízimos e ofertas na igreja, e se você sabe de algum problema, viúva, órfão e tal, não sei o quê, leve aos diáconos. E os diáconos tratarão de resolver essa questão, de visitar, de dar oferta para essas pessoas. Porque senão a gente cai naquilo, e a gente começa a administrar o nosso dízimo. Então tenhamos como oferta. Eu faço isso às vezes, dou como oferta. Mas o meu dízimo é sagrado ali na igreja todo mês. Mas quando eu quero dar mais, eu dou mais. Aliás, é uma prática que muitas pessoas têm adotado pelo entendimento de que tudo é de Deus. Tem gente que começa a dar 20%, 30%, 40%. Eu conheço pessoas que dão 90%. O Rick Warren vive com 10% e oferta 90%. Eu tenho um outro de uma grande companhia, que eu não vou fazer a propaganda dela aqui, mas 10% ele usa só para ele. 90% são para obras, eles dão na igreja. E conheço muita gente que tem essa visão do dízimo muito clara no seu coração, e alguns nem frequentam a igreja e mandam o dízimo. É uma pena, né? É um exercício de palha, né? É uma oferta de palha. Estão se perdendo. Aí foge a questão da congregar que perdeu o foco no primeiro bloco. Perdeu o foco de que seja a igreja, né? A gente é motivado pelo Espírito Santo de Deus em nós. E aí a gente vai para aquele lance. Um cara que converte realmente, a gente vê primeiro pelo bolso, né? Se ele converteu mesmo pelo bolso. Tem gente que o bolso não converte, não. Você quer ver um princípio que essa pessoa que ela manda o dízimo
mas não participa da comunhão, ela nunca vai poder viver? Davi falou o seguinte: você vem, traz a sua oferta no altar. Davi não, Jesus, né? E se você lembrar na hora que você tem algo contra alguém, deixa a sua oferta. Vai, conserta com o teu irmão e depois você vem e deposita a tua oferta. Porque o princípio da comunidade é fundamental nas Escrituras. Desde o início, o homem foi chamado para relacionamento. Ele, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para se relacionar. Porque Deus vive o relacionamento de amizade e amor de eternidade a eternidade, o Deus triuno. E o homem, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado com essa capacidade, essa disposição para se relacionar com o outro. Isso é princípio das Escrituras. E por isso é necessário que essa pessoa que dá o dízimo, ela se volte lá atrás para perceber que princípio de Deus, antes mesmo do princípio do dízimo, de reconhecer o que Deus dá, é o princípio do relacionamento com o outro por causa de Deus, por aquilo que Deus fez ela ser, por quem Deus fez ela ser, e por aquilo que Jesus conquistou na cruz por causa dela, restaurar o relacionamento dela com Deus, dela com o outro. O dízimo só tem sentido nesse ambiente de comunidade, nesse ambiente de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o outro. Como que uma pessoa pode dizer que ama a Deus se ela não ama o outro? Eu dou o dízimo, mas eu não quero nada a ver com a igreja. Impossível! Isso é um contrassenso. A igreja é fundamental para a expressão do dízimo. Às vezes o cara dá isso por interesse. Antropocêntrico. Eu quero ser abençoado. E está sendo prisioneiro. Ele é um legalista também. Estou usando aqui o princípio, a Bíblia é um princípio. Então, o dízimo é um princípio. Só que ignorantemente ele se torna mais prisioneiro, porque a visão dele é centrada nele. Ele faz isso para ele mesmo, por causa dele mesmo. E ao invés de ser livre, porque Jesus é o único que pode torná-lo livre, ele se torna cada vez mais escravo de Mamon. Imaginando que isso é bênção, ele vive debaixo de uma maldição. Então essa pessoa necessariamente precisa se voltar para Cristo e entender que o dízimo é dado a partir de Cristo por causa de Jesus, em gratidão ao que aconteceu na vida dela. Talvez seja essa a grande maldição que estava sobre os fariseus, né? De fazer tudo em função de si mesmo, né? E isso é que é impressionante. É que são práticas que essencialmente são santas, né? Eles oravam, eles davam dízimo, eles ajudavam as pessoas, mas tudo isso voltado para si mesmo. E aí Jesus vai censurar práticas, né, que a Bíblia mesmo nos orienta, mas que estavam sendo feitas voltadas para o próprio homem, para o próprio umbigo, né? É coisa linda, são duas histórias assim, muito parecidas, mas com resultados muito diferentes. Jesus, certa vez, um jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Sabe os mandamentos? Sei, tenho os observado desde a minha juventude. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Eu tenho observado. Jesus amou esse jovem. E Jesus disse: olha, uma coisa falta. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro nos céus, e depois vem e me segue. O princípio é do seguimento a Jesus. Aquelas riquezas o estavam impedindo de seguir Jesus. E ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Uma história semelhante a essa é a de Zaqueu. Zaqueu também foi atrás de Jesus. Jesus se sentou na casa de Zaqueu. E ao invés de ficar triste por possuir muitas riquezas e não querer se desfazer delas, Zaqueu se desfez das riquezas. Mas isso não é suficiente. É necessário o seguimento de Jesus. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque ele também é filho de Abraão. A questão não é simplesmente o abrir mão das riquezas. A questão é o seguimento de Jesus. Então, uma pessoa pode praticar um ato legalista, como os fariseus. Faziam o que faziam por causa deles mesmos, não por causa de Jesus. Perderam Jesus. Essa pessoa continua debaixo de escravidão. Então, a pessoa pode dar as riquezas dela para a igreja, pode dar o dízimo. Se ela não seguir Jesus, ela está perdida igualmente.
Ótimo, excelente. Eu creio que a gente pode dizer, então, que devemos sim dar o dízimo, não por obedecer uma lei, mas como uma forma de adoração, de gratidão, de generosidade, e que esse dízimo ele deve ser dado na igreja. Você tem que estar congregando na igreja. Há um princípio. Né? Existe um princípio de Deus por trás de tudo isso. Né? Então é importante não só assim pegar um dinheiro e depositar na conta, não, mas você tem que estar envolvido na comunidade. Amém. E aí, dessa forma, expressar sua gratidão, o seu desapego, o seu desprendimento das riquezas, do dinheiro, dizendo a Deus, muito obrigado, tudo que eu tenho tudo que eu tenho não é meu, foi o Senhor que me deu, então estou te devolvendo. E vamos dizer assim, acabou, é isso.